a gente vai comentar sobre o terceiro episódio de O Verão que Mudou a Minha Vida. Esse episódio poderia ter sido um e-mail, porque, caras, o tanto de raiva que eu passei, olha. Então, começando por eles, né, que é Belly e Jeremiah, o segundo episódio termina com Jeremiah pedindo a Belly em casamento. E a gata, depois dele ter traído ela, depois dele... O que eu posso dizer, né? Traiu ela 2 vezes, né? Ficou ali só esperando o irmão dela no hospital. Ela falou, ai, que fofo, nem lembro mais que me traiu. E aceitou, então, casar com ele. É assim que a gente começa o nosso terceiro episódio, com esses dois chatos, com todo respeito. A gente tem aquela cena maravilhosa, que eu pelo menos dei muitas risadas, que é do Jeremiah e da Belly, né, eles levantando da cama. O Jeremiah coloca um óculos, ele abre uma gavetinha e ele busca um anel. Eu sei que a gente já tem os memes aqui com o anel ser muito fininho, né, ele quase não tá aparecendo, mas antes disso a gente precisa comentar, cadê a caixa desse anel? Eu fiquei me perguntando, porque o anel estava solto naquela gaveta, ele não tinha uma caixinha. Ele simplesmente pede ela de novo em casamento, segurando assim o anel. Gente, como assim? Não tem uma caixinha, não tem um negocinho assim, ó. Da onde ele achou esse anel? Fiquei me perguntando muito isso, com todo respeito, Jeremiah. O que você fez com esse anel? O que você fez com essa caixa? Eu já tô me preparando pro pior. Eu fico pensando assim, gente, será que ele pegou esse anel, assim, em algum lugar, aí ele guardou? E aí, sei lá, entendeu? Ele lembrou que tinha esse anel e falou, vou pedir aqui ela em casamento com isso. Porque não é possível que ele tenha comprado esse anel com essa finalidade. Deve ter sido uma coisa que ele ganhou, ou daquelas maquininhas de chiclete, sabe? Que você colocava assim, talvez eu esteja colocando a minha idade aqui, não sei se existe na época de vocês, mas existia umas máquinas que era tipo assim, chiclete, aí você colocava assim, R$1, R$2 em moedinha, aí você virava assim a maquininha, e aí vinha descendo assim um chicletinho. E aí quando você acabava o chicletinho, vinha tipo um anel de plástico. Pra mim foi assim que ele conseguiu esse anel. Porque não é possível. Aí beleza, né? Ele pede ela em casamento novamente. Ela aceita. Feliz da vida porque ganhou um anel, né? Fala, ai meu Deus, é perfeito. Eu amo que ele sabe que o anel é muito largado assim. Então ele ainda olha nos olhos dela e fala, me desculpa por não ter sido um baita anel. E aí ela fala, imagina, é perfeito. Belly, não dá nem pra ver teu anel. E aí eles combinam que eles querem avisar, né, os pais deles quando eles estiverem juntos. E a brilhante ideia desse casal é falar no memorial da Susana quando os pais vão estar todos juntos. Galera, que ideia foi essa? Assim, pra mim, nada faz sentido nessa ideia. Primeiro porque o foco é na Susana, eles estão fazendo um memorial. Por que contar justamente nesse dia quando as famílias vão estar unidas? Deixa passar um pouco, vamos mudar o tema, né, desse negócio. Mas não, eles querem contar neste dia, todo mundo vai estar junto. E aí, a Belly, que é uma boca de sacola, ela já vai e conta pra Taylor, porque elas se encontram, né? E ela fala assim, Taylor, você não vai acreditar, Jeremiah me esperou ali na porta do hospital, foi super romântico, me pediu em casamento, aceitei. E aí a Taylor tem a melhor reação possível, que pra mim, realmente ela mostra que ela é uma boa amiga, que ela fala, o que você tá fazendo da sua vida? Como assim você resolve me casar, menina? Isso não tá acontecendo. Eu pedi só pra vocês conversarem, não pedi pra você aceitar casar com ele. E eu acho isso muito bom da Taylor, porque depois ela até pede desculpas, né? Ela fala que ela não aceitou muito bem e que ela acabou descontando ali a infelicidade dela na Belly. Mas eu acho que, pelo menos, ela foi muito sincera com a reação. Porque, gente, a Belly tem só 20 anos. É o que eu falei nos outros vídeos, na outra live, no caso. Que, assim, eles não trabalham, eles não têm uma casa, eles não têm um plano pro futuro, eles não têm nada. Eles simplesmente decidiram hoje que eles querem casar. Como se, não só que eles querem casar, mas que eles querem casar nesse verão. Ela ainda vira pra Belly e fala, você tá grávida? Porque, assim... Só assim pra você querer casar do absoluto nada. A Belly fala que não, óbvio. Mas eu acho que essa é uma reação muito sincera das pessoas falarem, meu, por que você quer casar com ele agora? Vocês ficaram juntos 4 anos, do nada você quer casar, né? Ai, bom demais essa cena da Taylor com a Belly. Passando aqui, a gente vai falando dele, Conrad. Opa, Conrad. É porque a minha câmera tá espelhada.
Ó que lindo, ó que queridíssimo esse aqui. Conrad é viciado em trabalhar, porque ele foi demitido no segundo episódio, né? Que ele ia trabalhar em uma clínica. E ele fala, não vou passar o verão sem fazer nada. Eu vou arranjar emprego, eu vou conseguir um dinheiro, vou dar meus corres, basicamente. E aí ele resolve tentar aí algum tipo de trabalho em um laboratório. Agnes, que é a melhor amiga dele, né, vira pra ele e fala, tem certeza que você quer trabalhar nesse verão? Porque o conselho que a Agnes tinha dado lá no segundo episódio era que o bom era realmente ele entender, né, o melhor pra ele seria ele entender esses sentimentos que ele tá tendo com a Belle, que ele ainda gosta dela, tudo mais, né, e enfim, lidar com isso de alguma forma, né? Enfrentar isso de alguma forma. Porque o Conrad, ele tá tentando fazer aquilo que a gente viu muito, né? Nas primeiras temporadas, que é fugir, né? Ele vê que ele não tem muito o que fazer, ele não tem muito como lidar com essa situação, né? Já que a Belle e o irmão estão juntos. Então, ele prefere fugir pra não sofrer ali. E eu acho muito bom que ele até tenta fugir, né, do memorial, falar, ai, quer saber, nem vou. E a Agnes fala, mas você não ia porque você tinha conseguido um trabalho, né? E aí ele fica, não, verdade. E pra mim é graças a Agnes mesmo que ele se toca de que ele não pode ficar fugindo, que ele tem que encarar as coisas de frente mesmo. Gente, Agnes é, pra mim, a melhor personagem já existente em Um Verão que Mudou Minha Vida. A gente chega no momento em que eles estão no memorial, né, da Susana, e o Jeremiah, ele vai fazer o discurso pra Susana. Eu acho que foi uma cena muito bonita, né, do Jer fazendo esse discurso e tudo mais. Acho que realmente tinha que ser o Jer, porque o Conrad, ele já tinha falado, né, na missa da Susana, eu acho que foi uma missa, né, que o Conrad, ele fala um pouquinho e até canta uma das músicas favoritas dela. E aqui eu acho que é realmente o momento da gente ver um pouco o Jer, né, até porque ele ficou muito perto da Susana nos últimos momentos de vida, então eu acho que foi muito legal a gente ter visto um pouco mais desse elo entre o Jer e a mãe dele. E eu gostei, como um todo, do discurso que ele faz e tudo mais. Acho que foi uma cena muito tocante. A gente que tem esse carinho muito grande pela Susana ficou muito mexido nesse momento. Eu principalmente gostei, sabe? Acho que foi uma coisa muito positiva no saldo geral, assim, do Jeremiah. Mas a gente não pode esquecer que o melhor momento dessa cena, pra mim, é muito claro, tá? Que foi... Tcharam, Belle reparando que o Conrad chegou! Temos a Belle olhando ele e temos a cena, gente, em como se fosse um slow motion, que é muito parecida com o que a gente teve lá na primeira temporada, que é quando a Belle nota o Conrad pela primeira vez. Ai, gente, muito queridos. Então, ela olhou para o Conrad. Conrad olha para ela e ainda dá um aceno. Ai, que delícia. E aí, galera? E aí? Eles se abraçam. Ai, gente, é muito bom ser time Conrad, porque a gente fica feliz com cada migalha, não é mesmo? Eu amo que nessa foto a gente consegue ver um pouco do Steven ali atrás, ó, muito feliz. Ele me representa nessa série sendo o time Conrad. E é claro que é um momento meio que você fica, poxa vida, né? Tá um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo você vê que é aquele desconfortável porque eles claramente se gostam, gente. Pra mim não é um desconfortável de, ai, nossa, que coisa ruim essa situação. Não, assim, é porque ela realmente fica muito feliz que ela tá vendo o Conrad. E o Conrad tá muito feliz porque ele tá vendo ela. Eu consigo sentir a química. É absurdo. E aí a gente tem que comentar, né, galera, que assim, o Adam, vulgo pai dos meninos, ele consegue ser detestável em cada segundo que ele aparece na tela. Porque é exatamente nesse minuto que ele fala, ai, o Conrad tá tão feliz por ver a irmãzinha dele. Olha, inexplicável, Adam. Meu Deus, calado, você é um poeta. Como pode, né, Adam? Ele só abre a boca pra ser chato. Eu acho que é o personagem mais chato dessa série. Parabéns, Adam. Parabéns. Aí, falando da Taylor, né? Já era uma coisa que eu tinha trazido na live anterior e que eu vi que poucas pessoas gostaram, tá?
mas é entender um pouquinho mais da Taylor como um todo, como uma personagem, porque tudo que a gente sabe dela é como ela é como amiga, como ela é pra Belly, como ela é, né, na vida deles. E eu tô gostando da gente ter essa camadinha mais da Taylor, né, principalmente com a mãe dela. A gente vê que ela volta, né, acabou ali o verão e tudo mais, então ela volta ali pra casa. E ela vai para ela quer ir para Nova York, né, passar ali as férias de verão. E a mãe dela tá torcendo muito para que ela volte pro Steven, né? Então a mãe dela é uma grande, quero muito que vocês fiquem juntos, vou tentar ajudar de alguma forma. E a Taylor não sabe muito bem, né, como voltar com o Steven depois do climão que ficou dela ter se declarado para ele enquanto ele tava meio que em coma, ele não ter ouvido, ele ter voltado, né, do coma e ter terminado com ela, né, achando que ela realmente não queria mais nada com ele. E como ela é muito orgulhosa, ela não quer voltar atrás, ela quer que ele perceba, né, que ela é o grande amor da vida dele. Eu acho que ele não vai perceber assim fácil. E ela não quer ficar correndo atrás. Então a mãe dela tem que ir ali lidar com isso e falar: ai, filha, deixa eu tentar te ajudar de alguma forma, né? Já que você parece ser orgulhosa demais. Então eu gostei de ver um pouco mais disso. E é aí, né, que a gente vê que a mãe da Taylor pede ajuda pro Steven pra ele olhar as contas do salão dela. E é nesse momento que o Steven meio que percebe, né, olhando ali as contas do salão, né, e já que ele não tá podendo trabalhar porque a mãe dele tá super preocupada com ele, né, dele ter voltado de coma e etc, né, não quer deixar ele trabalhar, ele também encontra ali nesse momento, eu vou fazer alguma coisa pra distrair minha cabeça, e ele percebe que o salão da mãe da Taylor tá em péssimo estado, que eles precisam melhorar e essas finanças, né, de alguma forma. E eu achei muito legal que ele conta, né, pra Taylor. Então ele não segura ali esse segredo, ele realmente vira pra ela e conta, pra ela também saber qual que é a situação financeira da mãe. E eles vão tentar resolver, pelo menos é isso que eu entendi, né, que eles vão tentar resolver isso juntos. Acho que no final das contas a mãe da Taylor conseguiu, né, ela meio que vai ser uma cupida pra eles ficarem ali meio que juntos. Só que ao mesmo tempo eu fico achando meio que ela muito entrona na vida da filha, sabe? Porque eu não sei se ela deveria se meter dessa forma, mas ao mesmo tempo, que bom que ela se meteu, porque eles vão ficar mais tempo juntos. Faz sentido? Aí a gente chega nesse momento, que é o momento do jantar, né? Em que a gente tava esperando, porque a Belly e o Jeremiah querem contar pros pais que eles estão noivos, né? Gente, o que foi esse jantar? Eu separei essa foto específica porque eu acho muito belo como a nossa queridíssima Belly está olhando para o Conrad. Mas é isso, que eu gosto de me segurar, né, em migalhas. Mãe da Belly falando que ela vai pagar, né, esse jantar e tudo mais. E aí, simplesmente, o Adam resolve pedir o prato mais caro do restaurante. O Jeremiah também vai, e você vê, né, eu acho muito interessante como eles fazem exatamente essa cena, pra você ver quem é filho de quem, que a gente vê o Jeremiah também escolhendo, né, o prato mais caro ali do menu, e em contrapartida a gente vê que o Conrad escolhe o prato mais barato. A gente não sabe, né, se isso foi uma coisa pensada, né, se o Conrad falou assim, deixa eu escolher o prato mais barato porque, sei lá, a Laurel, que é minha tia, né, no caso, que eu gosto muito, vai pagar, mas eu achei muito, muito interessante, sabe? Esse detalhe sutil que eles colocaram ali, que a gente sabe que não foi por nada, né? A gente sabe que não foi por nada. E pra piorar esse jantar ainda mais, né? A gente tem aquela torta de climão que acontece, né? Quando o Adam resolve ser o pior pai do ano. Que enquanto a Laurel, ela tá ali super feliz pela filha dela ter passado no semestre de francês, e aí ela fala, ai, nossa, como eu estou orgulhosa de você, Belly. E a Belly vai sair, né, da faculdade para fazer esse semestre na França. O Adam, ele não consegue fazer um comentário positivo sobre o filho dele, Jeremiah. E olha que eu nem gosto do Jeremiah, mas é impressionante o quanto o Adam, ele consegue ser o pior pai do mundo, né? Porque ele quer deixar ainda mais claro a situação de que ele fica enaltecendo o Conrad, mas não porque eu acho que ele sente orgulho do filho ou alguma coisa assim. Pra mim, ele fica enaltecendo o Conrad pro Jeremiah
pra realmente causar essa insegurança, sabe? Ele realmente quer tocar ali na ferida. Eu não acho que ele tem orgulho nenhum do Conrad. Ele sabe que falar o nome do Conrad, né, e etc, deixa o Jeremiah mal, então ele fica fazendo aquilo na maldade mesmo. E mais do que isso, né, a gente sabe que o Conrad também, ele fica muito desconfortável nesse momento, ele fica meio, cara, eu não queria que você estivesse me enaltecendo dessa forma, sabe, pai? E aí a Belly, né, no momento em que ela tá tentando defender o noivo dela, né, do Adam e tudo mais, ela acaba fazendo uma coisa... Ai, gente, que é muito pra baixo, né? Falando que, na verdade, ele tem sim planos pro futuro. Que, na verdade, ele tem sim uma coisa incrível pro futuro dele. Que é, eles vão se casar ainda nesse verão. É assim que ela resolve falar que o Jeremiah tem um grande plano pro futuro. Ô, ideia ruim. Ô, ideia ruim. Tipo assim... Simplesmente a pior decisão, né? Primeiro que ela resolve contar tudo isso num jantar, que é da Susana. Depois ela resolve tentar defender o Jeremiah, jogando a situação ali do casamento da pior forma possível. Porque, claramente os pais dela não estavam preparados para aquilo. E mais, o Conrad não merecia ter visto aquela cena exatamente como foi, assim. Foi péssimo pra ele, né? E ainda tem... Gente, ai, vou falar, viu? Ela mostrando aquele anel totalmente invisível, né? Falando, ele não precisa do anel da Susana. Ele já me pediu com o anel dele. E aí o Adam, ele se esforça, né? Porque ele quer jogar mais ainda o filho pro buraco. Ele fala, com que dinheiro, Jeremiah, você comprou esse anel? Já que você não trabalha, já que você é um bosta. É basicamente assim que ele chama o filho dele, né? E aí o Jeremiah fala, com meu dinheiro. Sabe-se lá quanto foi esse anel de migalhas que ele deu pra Belly. E fica essa situação muito ruim, porque claramente os pais não apoiam esse casamento. A gente vê a Laurel, assim, entrando numa crise, falando, gente, isso não faz sentido nenhum. Vocês só têm 20, 21 anos, por que vocês não continuam namorando? Isso não faz sentido nenhum. Enquanto isso, o Adam ela tá grávida, ela tá grávida. E a Laura fala, meu Deus, mas você não se cuidou, você não se cuidou. E os pais ali entrando em um grande colapso. E até o Steven se mexe no meio ali pra falar, gente, essa ideia é muito ruim. Nada do que vocês estão fazendo tá fazendo sentido. Isso não funciona. Que ideia horrível é essa? Então fica um grande caos acontecendo ali na mesa. E o Conrad, gente. O que é o Conrad nessa cena? Porque ele fica simplesmente sem reação. Tá? Ele é a pessoa mais sem reação nessa mesa. A única vez que você escuta o Conrad falando alguma coisa é quando o Steven vira e fala assim pra ele, você já sabia disso? E aí o Conrad fala, não. O nosso menino sem nenhuma palavra. Ele realmente ali em choque com tudo que tá acontecendo. Imagina, tá? De verdade. Vocês me desculpam, vou ter que passar esse pano pra ele, mas imagina, você tá se recuperando ainda de um relacionamento que você teve com o grande amor da sua vida, que no caso, pro Conrad é a Belly. E aí, ele basicamente, né, tá lidando ali com todos os problemas dele. Ele não queria ter ido, mas ele vai, porque a Agnes falou, não, você tem que enfrentar ali todos os seus sentimentos, você tem que enfrentar de frente, é isso mesmo, vamos lá. Ele tá tentando enfrentar de frente e ele simplesmente descobre que o grande amor da vida dele vai se casar, né, que era uma coisa que ele não esperava, com um anel minúsculo, da forma mais ridícula possível, né, porque a Belly tenta falar isso como se fosse uma grande vantagem, e não apenas isso, ela ainda quer se casar já nesse verão, então uma coisa extremamente rápida, o Conrad fica completamente sem reação, e eu ainda acho, gente, que ele foi um grande de um cavalheiro nessa situação, tá, porque por muito menos na segunda temporada, tá? O Conrad e a Belly deram as mãos na mesa e o Jeremiah já teve um ciricutico de ficar falando, não, vocês ficam esfregando na minha cara esse amor de vocês. E o Conrad lá, vendo a Belly esfregar na cara dele um anel, que nem aparece direito na mão dela. Ai, olha, gente, são tantas camadas, sabe? E ele ainda
fica plena muito forte, né? Mas ele não emite nenhum som. Eu acho que foi a melhor coisa que ele poderia ter feito, porque se ele pudesse emitir qualquer som, eu acho que ele gritaria. Eu acho que a cabeça dele deve estar assim. Ah! Pelo menos a minha cabeça estaria assim. Ai, gente, eu até coloquei uma cena, né, num slide em que ele tá triste assim pra baixo, que é o momento em que ele, enfim, né, tá lidando com tudo isso que tá acontecendo. Sério, olha isso. Olha essa cara de neném, de verdade, gente. Ai, por isso que eu falo, esse episódio podia ter sido e-mail, porque eu só passei raiva. Foi uma grande coisa, foi o que eu posso dizer? Foi uma grande salada mista de péssimas decisões. Realmente, a Bella e o Jerry, eles falaram assim, quais são as piores decisões que a gente pode fazer hoje? São todas essas? Então é exatamente tudo isso que eu vou fazer. E eles fizeram. Simples assim. Olha como ficou o nosso menino Conrad. Aí o que acontece, né? Não tem mais clima pra esse jantar, ninguém aceita bem, todo mundo, o jantar fica lá, a Laurel ainda tem que pagar a conta de uma coisa que ninguém comeu direito, todo mundo vai embora muito bravo, né? Então a Bella vai embora com a mãe dela, o Jeremiah vai embora com o pai dele, na verdade ele vai sozinho, né? O Jeremiah vai embora sozinho e o Conrad fica lá, literalmente aquela música da Taylor Swift, em que ele ainda tá lá esperando no restaurante. O que mais a gente pode esperar? O que a gente pode esperar agora desses próximos episódios? O que a gente sabe até o momento é que teremos um episódio que vai ser o POV do Conrad, e eu tô muito ansiosa pra esse episódio porque a gente consegue ver, a gente vai conseguir ver, na verdade, né? Tudo que ele esperava, né? Então, quando ele viu a Bella pela primeira vez, e muito antes dela ter visto ele, ela já tinha visto. Muito antes dela ter visto ele já tinha visto ela, nesse momento, principalmente da Susana. Eu quero muito ter acesso a esse outro olhar dele, porque com todo o respeito, a Bella tá me irritando, ela tá sendo uma personagem muito mimada, muito chata, que ela não consegue lidar com as pessoas não aceitando o que ela quer fazer, porque são decisões burras, né? A gente entende que as pessoas, elas não estão sendo contra esse casamento porque eles não querem que eles se casem. Claro, né? Tipo, a gente aqui, no caso, não quer que eles se casem, porque a gente torce pro Conrad, mas é muito mais porque eles não têm plano mesmo, né? Eles não têm nada, né? O Jeremiah mesmo não trabalha com nada. Como que ele conseguiu esse anel? Ele vai fazer uma DP na faculdade, sabe? Ela vai viver um semestre em Paris e eles querem se casar antes disso tudo. Assim, do absoluto nada. E quem é que vai pagar por esse casamento? Vocês estão entendendo? São muitas camadas ali que eles claramente não pensaram sobre. Eles só querem viver aí esse casamento, né? De alguma forma. E eu sinto muito que é uma coisa do... Talvez não a Bella, mas pra mim é muito um negócio deles quererem se prender de alguma forma nesse relacionamento pra mostrar que eles vão ficar sempre juntos. E eu tô muito ansiosa pra que as pessoas descubram, né, os outros personagens descubram que o Jeremiah traiu a Bella. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra cenas que vêm por aí. Imagina quando o Conrad descobrir que o Jeremiah traiu a Bella. Meu Deus! Vai ser briga, vai ser tapa na cara, vai ser gritaria. Mentira, não sei se vai, mas acho que vai ser interessante. Eu passaria pano, tá? Caso o Conrad batesse no irmão dele porque ele traiu a Bella. Simples assim. E eu quero muito ver o que a Laurel falaria, né? Pra descobrir também, depois de descobrir, né, na verdade, que o Jeremiah traiu a filha dela. O que o Steven vai falar? Porque uma coisa é o Steven fazer a traição ali com a Taylor, né? Outra coisa é ver o que aconteceu com a irmã dele. Acho que vai pegar de uma maneira mais forte, sabe? Mas é isso, acho que estou mais ansiosa para os próximos episódios. Confesso que esse episódio não me deixou muito contente. Eu acho que foi muito eles rodando ali em círculos, apesar de ser importante, né? A gente tinha que ter esse momento dos pais descobrindo também e indo totalmente contra, mas realmente, né, a gente fica esperando mais. Eu, pelo menos, queria ter visto coisas além, né, além dos pais descobrirem e tudo mais, porque eu já sou contra esse casamento, então saber que os pais também são contra, eu fico tipo, me dá mais, eu preciso de mais. E eu tô aqui, só vivendo agora e esperando pelo POV do Conrad, né, pra que, sei lá, gente, a gente consiga viver com mais migalhas, time Conrad. Simples assim.